Está no ar mais um Boletim Coppola News, o canal de cortes mais bombado do Brasil. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um debate em que a pauta é redes sociais. A regulamentação das redes sociais está sendo debatida, está sendo votada, na verdade, né, lá no STF. E eu sou particularmente radicalmente contra essa regulamentação. E eu acho que todo criador de conteúdo deveria também ser contra. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. E vamos para o debate. Sugimori, as redes devem ser punidas por conteúdos de terceiros? Qual a sua avaliação? Boa noite, Basília. Boa noite a todos. Boa noite, Caio. Faz muito tempo que nós não nos vemos. É sempre um prazer voltar aqui a vê-lo. Bom, eu gostaria de iniciar falando das Big Techs. Tá? Nós temos um problema de regular as Big Techs. É um grande setor da sociedade não regulado, é talvez um dos últimos grandes setores com impacto social que foge de maneira eficiente de praticamente todas as regulações. As pessoas travam, o nosso legislativo vem travando os debates sérios sobre os detalhes de regulação e acabam simplesmente não regulando. E as Big Techs, por enquanto, vêm fazendo o que querem até muito recentemente. Tá? Eu sou um grande defensor de que com grandes mudanças tecnológicas, sociais, a regulamentação e a regulação são essenciais, porque é só assim que a gente consegue manter uma sociedade, não necessariamente o status quo, mas o funcionamento básico que nós estamos acostumados, dentro das regras que nós estamos acostumados, com grandes alterações. Precisa sentar, discutir, regulamentar. Como nós estamos finalmente aqui tratando da regulação dessa liberdade, o que as Big Techs estão fazendo? Usando a bandeira da liberdade de expressão para dizer não, deve se manter tudo como está e nós não deveremos ser responsabilizados e assim não tem regulação. Faz o que quer porque não é culpa deles. O que o Barroso e essa questão do artigo 19 estão discutindo essencialmente? Se você pode responsabilizar essas empresas, as redes sociais, a plataforma, antes de eles terem recebido uma notificação judicial mandando que eles parem de publicar ou retirem alguma coisa. Esse case específico que o Caio apresentou agora, tratando de uma manifestação contra o STF, uma determinação para retirada, eu não entendo que vem ao caso, porque justamente não é o que se discute aqui. Lá havia uma determinação para que se retirasse. Então a plataforma, dentro mesmo dessas normas mais libertárias, era responsabilizável. A gente pode discutir caso a caso se a decisão judicial foi acertada ou não, mas o que está em discussão aqui é: existe alguma maneira de que as plataformas não veiculem certos materiais antes dessa notificação extrajudicial? Elas podem ter responsabilidade, não é nem veicular, elas podem veicular, mas elas podem ter responsabilidade sobre manter aquilo no ar? Essa discussão começou há muito tempo atrás, sobre os crimes contra a honra. E aí eu vou concordar com o voto do Barroso. Os crimes contra a honra, essa discussão pessoa contra pessoa, tudo bem, eu concordo, isso pode ficar mantido como responsabilizável somente após uma decisão judicial. Mas a gente viu nos últimos anos uma piora desse cenário em que as coisas que são colocadas nas plataformas vão muito além de uma ofensa, um xingamento. A gente está falando aqui de problemas com a democracia, a gente está falando de incitação a crime, a gente está falando de casos evidentes e claríssimos de homofobia, de machismo. São matérias que agora estão gerando danos enormes, que não tinham esse grande alcance amplo para todos os cidadãos e agora tem, todo cidadão consegue um alcance enorme e que o que se vem defendendo, e com o que eu concordo, é que nessas matérias que podem até vir a ser definidas especificamente, essas matérias exigem um dever de cuidado da plataforma. Essas matérias exigem uma observação. A questão é como a gente vai regulamentar isso. O que nós não podemos ter agora é o que o artigo 19 do Marco Civil coloca, que é uma previsão de imunidade às plataformas. Não é uma questão de assunto, aqui você não precisa fazer nada se não receber uma ordem judicial. E como você bem apontou, Basília,
Eles lucram com isso. Então não é uma questão de consumidor ou liberdade, é uma questão de deixar algo que é criminoso, é delicado, tem impactos enormes porque você está lucrando contra isso. Está na hora de cobrar das plataformas a responsabilidade delas sobre o material que elas estão usando para fazer dinheiro. Isso não é consumidor, isso não é liberdade, isso é negócios. Elas estão fazendo dinheiro e elas precisam ter responsabilidade. Logo você, Coppola, que é um exímio usuário das redes sociais, tem aí uma resposta que merece muito mais as nossas atenções. As redes devem ser punidas por conteúdos de terceiros? Qual a sua avaliação? Olha, apenas se esse conteúdo for flagrantemente ilegal e se houver ordem judicial fundamentada nos termos da lei determinando a sua remoção. Então, olá, Basília. Olá, Dr. Guilherme. Saudações à nossa audiência. Para contextualizar aqui a minha opinião, eu queria trazer a manchete do portal G1 de março de 2019. Aspas. STF censura sites e manda retirar matéria que liga o ministro Dias Toffoli à empreiteira Odebrecht implicada na Operação Lava Jato. Ministro Alexandre de Moraes, do STF, relator de inquérito que apura notícias fraudulentas, estipulou multa diária de R$100 mil. Foi com esse propósito de censurar informações e críticas inconvenientes que nasceu, há mais de 5 anos, o famigerado inquérito das fake news, reputado pela Procuradoria-Geral da República como inconstitucional e incompatível com o sistema acusatório. À época, o ministro Dias Toffoli alegou que a notícia da citação ao seu nome em uma delação premiada sobre corrupção era falsa. Contudo, uma apuração superficial dos fatos pela imprensa constatou o exato oposto. Aspas aqui para a referida matéria do Grupo Globo. A TV Globo confirmou que o documento, de fato, foi anexado aos autos da Lava Jato no dia 9 de abril e seu conteúdo é exatamente o que a revista, censurada e multada, descreve. O documento, porém, foi retirado do processo, não se sabe as razões. Percebam que a notícia que foi alardeada como falsa e que sujeitou o veículo de comunicação a uma multa diária de R$100 mil era de fato uma notícia verdadeira. Ainda assim, os senhores Dias Toffoli e Alexandre de Moraes se sentiram muito à vontade para censurar a informação e multar a plataforma em caráter liminar, sem sequer ouvir a parte acusada. Esse mesmo ministro, Dias Toffoli, no ano seguinte, julho de 2020, compartilhou conosco os seus delírios de grandeza sobre as suas próprias atribuições. Olha o que ele falou. Enquanto Suprema Corte, nós somos editores de um país inteiro. Será? Eu sempre achei que a função do STF era garantir a constitucionalidade de atos e leis, não modificar, alterar, reinterpretar, editar normas de acordo com a sua vontade. O Dias Toffoli também afirmou que o Brasil já tem um controle de poder moderador que hoje é exercido pelo STF e que a letalidade policial e a violência doméstica são consequência dos excessos da liberdade de expressão na sociedade. É esse homem, com esse notável saber jurídico, que quer estender a todas as plataformas virtuais e redes sociais o mesmo tipo de direito que ele tentou praticar lá em 2019 ao tirar do ar uma matéria que lhe incomodava. Um direito que institui verdades oficiais e censura prévia. Um direito que é próprio de regimes de exceção. O artigo 19 do Marco Civil estabelece que uma plataforma ou rede só pode ser responsabilizada depois de ordem judicial se não tomar as devidas providências. O Congresso brasileiro, a quem cabe verdadeiramente redigir, editar, aprovar as leis, fez isso pensando justamente em impedir a censura prévia que é proibida pela Constituição. Então, aqui no seu editorial sobre esse tema, intitulado Censor de um País Inteiro, a Gazeta do Povo escreve: a imposição, nesses moldes propostos pelo Toffoli, será o fim da liberdade de expressão nas mídias sociais, que, para evitar qualquer problema judicial, se encarregarão de apagar absolutamente tudo o que tiver a mínima possibilidade de ser entendido como ilícito. Críticas a políticos, a governos e a instituições, a difusão de fatos inequivocamente verdadeiros, mas que desagradem o poderoso de turno, a crítica a comportamentos, tudo isso e muito mais corre o risco de desaparecer das mídias sociais, acabando com o debate público e transformando em mero concurso de quem concorda mais com aqueles que fazem as regras. Então eu recordo aqui ao telespectador
a última frase de todas as edições aqui do nosso programa, que é a seguinte: lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos nossos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN Brasil. De papéis. E aí, só para fechar, Basília, se a CNN não responde juridicamente pelas minhas opiniões, por que o Instagram, o Facebook, o X ou o YouTube deveriam ser responsabilizados antes de serem notificados pela Justiça? Toda expressão, seja lá ela qual for, quer se comunicar, transmite uma comunicação. E sabendo disso, os poderosos veem na comunicação e têm a comunicação como também uma forma de poder. E quem detém a comunicação também detém um certo nível de poder. Sendo assim, já tivemos cartas como comunicação, já tivemos telefone como comunicação e também já tivemos até chegar à televisão, né, como um veículo de comunicação. Então, a televisão, por muitos e muitos anos, por décadas, foi um meio de comunicação aqui no Brasil. Até que chegou o advento aí da internet. E isso aconteceu em 1988, chega a internet no Brasil e tudo muda. A televisão continua com a sua hegemonia, né, até o estabelecimento da internet, né, porque a internet não chegou no dia e no outro e já tinha internet para todo mundo. Não, teve um período de estabelecimento da internet. Então, durante esse período, a televisão ainda era o meio de comunicação mais utilizado, né, para compartilhamento, para transmissão. Enfim, as pessoas foram adquirindo, foram se instruindo com relação à internet, e a internet tornou-se um dos principais, ou a principal ferramenta de comunicação a nível mundial. Na sequência da internet, veio o celular em 1990, porque até então o telefone que se tinha era o telefone à linha, mas com a chegada do celular, aí a coisa começou a ficar mais individualizada. Quando se chegou o celular aqui no Brasil, evidentemente que nem todo mundo tinha condições de comprar um celular, o celular também não tinha acesso à internet. Com o passar do tempo, com a modernização, com a tecnologia, com o avanço tecnológico, é que foram chegando ali os primeiros celulares com internet. Pois bem, por que eu falei isso tudo? Porque a gente chegou a um período em que a política foi para a internet e a coisa ficou muito grande, gigantesca aqui no Brasil. E isso aconteceu mais ou menos em 2018, porque antes disso ninguém dava a mínima para política. E esse fenômeno só aconteceu porque um camarada chamado Jair Messias Bolsonaro fez toda a sua campanha política através das redes sociais, através da internet. Essa coisa de campanha política era feita através de comícios, nem se cogitava usar a internet. Então tinha os comícios e tudo mais, tal. E se fazia dessa forma, da forma antiga. Aí veio o Bolsonaro e revolucionou praticamente essa forma aí de fazer a sua campanha eleitoral. Vendo isso acontecer, vendo esse boom da política na internet através do Bolsonaro, então o sistema começou a se incomodar com o Bolsonaro por conta que viram que a internet estava acessível a todos e que um candidato foi eleito através da internet. Jair Messias Bolsonaro foi eleito em 2018
através da internet. Se não fosse as redes sociais, Bolsonaro não teria sido eleito. Ele não tinha qualquer condições de ser eleito se não tivesse a internet. Justamente porque esse poder de comunicação da internet se ramifica para todos os indivíduos, então não fica mais monopolizada em uma emissora de televisão X ou Y, Rede Globo, né? Então isso foi disseminado para todo o Brasil, essa comunicação. Então as pessoas, a sociedade em si, todos os brasileiros já tinham na mão o poder de se comunicar diretamente ali com o seu candidato. E Jair Messias Bolsonaro fez isso majestosamente. Então, por isso que o sistema hoje está querendo censurar as redes sociais, justamente por conta que existe uma ameaça ao próprio sistema. O sistema não quer que os indivíduos tenham esse poder de comunicação, esse poder de expressão. Seria um poder muito grande na mão de uma massa, de uma sociedade, né? Por isso que eles querem regulamentar as redes sociais. Basicamente, é esse o roteiro todo, né? Tem mais coisas para poder se falar aí e tudo mais, mas basicamente é esse o roteiro. Portanto, devemos ser absolutamente contra toda essa questão de regulamentação, porque se não formos contra essa questão da regulamentação das redes sociais, a gente está dando um tiro no próprio pé. E tenho dito, até breve.